Bom, vamos para a parte 2 de tudo sobre os mundos da alma. O assunto agora são capas atômicas, véu de Maia. Por que véu de Maia? Porque esses planos possuem fronteiras, né, as suas aduanas. Salvo você pode passar por elas livremente, estando de acordo com a documentação em dia. O que é essa documentação anímica em dia? Estar com o veículo adequado, limpo, né? Não trazendo coisas que vá, né? Vamos dizer assim, muambas, né? Não traficar influência para esses planos. E você estar com o veículo do plano. Você tem carta branca, né, para passar. Só que enquanto, por exemplo, o corpo físico, inclusive o venerável Fernando ontem corroborou tudo que eu falo para vocês ao longo desse canal e ao longo dos grupos de WhatsApp que eu tenho, nessa questão, né, da constituição da alma. Então ele não passarás mesmo, né? Com o corpo físico eu não vou. Pode que algo de cima desacelere e apareça no corpo físico. Agora eu sou visto nos outros planos, mas estando no plano físico, porque os planos de cima estão vendo em frequência acima. Só que aqui no plano físico, acima a gente aponta para cima, né? O satélite está lá em cima, a câmera de segurança está lá em cima. Só que nos planos, a coisa, o cima é a frequência. É em frequência e não em direção, né? Que fique claro, esse tabu tem que ser quebrado, né? Para não fazer que nem os cristãos que apontam para cima, onde é que está, em cima da montanha. Isso aí são simbólicos, né? Esses pontos de vista. Então é o seguinte, existe a capa atômica. Por exemplo, na época das bruxas, que vem de Bricha, uma deusa celta, tão sagrada quanto a Mãe Divina, quanto a Maria, né? As bruxas faziam círculos no chão com símbolos específicos, acendiam fogueira, dançavam em volta da fogueira, para quê? Porque a intenção delas era adentrar não com os pés físicos, e sim com os pés da alma, dentro dos mundos internos, e se encontrar com a Mãe Divina, com a Mãe Gaia, com o centro da Terra, que às vezes chamamos também de, vamos dizer, o templo coração de Melquisedeque, né? Ele é homem e mulher, vamos dizer, nessa conotação humana de polaridade. Ou sombra, luz, né? Não que a mulher seja sombria, é que é o emocional e o racional, não é mesmo? Então, essas capas, elas, por exemplo, essa capa que tem na superfície da Terra não nos permite, por exemplo, nós estamos sendo atraídos, mas a gente não é soterrado para dentro da Terra, a gente não penetra na Terra. Porque essa capa, ela cria, vamos dizer, um isolamento elétrico, ou melhor, magnético, para que tudo que caia na Terra, não entra para dentro da Terra, a não ser salvo que tenha um buraco na Terra, né? Então as bruxas usavam essa mecânica, elas entendiam disso porque tinham sensibilidade, né? Clarividência, clareaudiência. Existe também uma capa no ar, uma capa atômica, uma grade, né? Como existe uma grade cristalina na última camada da atmosfera, né? Que já é a ionosfera, onde está até acima da camada do ozônio. É uma rede elétrica que é por ali, por exemplo, com o meteoro, ele não é tão agressivo aos moradores da Terra, porque quando ele chega ali existe vamos dizer, uma descarga elétrica, um curto-circuito, né, que faz aquele objeto sideral se desfazer, né? Ele vai queimando. Tem outros fatores também, a questão do oxigênio, tudo que o oxigênio, né, o gênio ácido que corrói a estrutura daquele objeto pela velocidade, né? Mesma coisa. Você, quando se atira de paraquedas, se gravar você
você vai aparecer com a sua face deformada na imagem. Porque o ar em grande movimento, ele distorce as coisas, ele é tão violento, tanto é que uma ventania derruba uma árvore de grande porte, levanta telhados, pode derrubar uma casa, né? Tudo mais, postes, levanta carros, depende, por exemplo, um tornado, né? Você sabe já o efeito. Então a ação do ar, ela, né, acaba se tornando, né? Por isso que o ar vem antes do fogo. O ar em muito movimento, ele dá atrito e ignição, né? De o fogo que está dentro de tudo. E igninatur renovatur integra. O fogo está em toda a natureza, renovando a tudo. Então, há uma capa no ar para que você não veja já o etérico, que é físico, que é parelha do físico. Do etérico para o astral existe outra capa. A capa é atômica, é como se fosse múltiplas, infinitas cortinas, né, balaclavas, né, que ao mesmo tempo tem uma certa, vamos dizer, flexibilidade para você penetrar, mas você só pode penetrar com a frequência do meio. Você não pode ir com o corpo físico. Eu posso tentar passar pela parede aqui, eu não vou passar. Eu me enterrar na terra sem fazer um buraco, não vou. Na água, a água eu entro, a água fica em torno de mim, a água não entra em mim, a não ser que eu beba. E mesmo assim ela vai ficar num depositório específico, né? A não ser que as moléculas dela se quebrem e se tornem parte do meu corpo. O fogo, né, ele vai me destruir, mas o fogo ele vai estar sempre fora, né? Apesar que ele é um dos elementos, os Mahapuruša Bhutanis, quando ele é o ígneo, ele é o único que consegue, né, desfazer tudo, mas ainda sobrará o pó, né? Você, por exemplo, crema um corpo, um organismo, ele vai se tornar pó ainda. Então, quer dizer, ele não consegue acabar com tudo, né? A matéria se torna terra novamente. E o Akasha, a mesma coisa. O Akasha, o azul, pode ver que, por exemplo, tu quer entrar no azul do céu partindo da superfície da Terra. Quando você chega no azul do céu, você vai encontrar o quê? O escuro do espaço. Você não entra dentro. Então, são miragens. É isso que são maias. A ilusão da matéria é isso. Se apresenta a você, mas não tem consistência. Você não pode entrar, entendeu? A não ser que você esteja na mesma frequência. E às vezes você pode estar no corpo físico com a mesma frequência do Akasha, por exemplo, a mesma frequência do astral. Quando? Por exemplo, quando você tem uma emoção que somatiza no físico e você fica, né? A gente se encolhe, aquela pressão. A gente não está vendo a emoção, tu está frequencializado com o plano astral, inferior ainda. Um pensamento te deixa agitado, fica para lá e para cá, tá pensando em alguma coisa, até que as pessoas notam no teu semblante, no teu olhar. Estão olhando um reflexo físico de uma coisa que está acontecendo em outra dimensão. Você está frequencializado, mas não está lá. O seu veículo que está lá, que está mandando sinal, está mandando, ó, fica assim, fica assado. Entendeu? Porque a capa dimensional que está no ar, nos elementos, né, não permite, apesar que os elementos estão um dentro do outro, mas isso em essência. Daí é tátiva, a voz da verdade, né? Enquanto manifestação está tudo separado, atomicamente. Na verdade, magneticamente, porque esses átomos, na verdade, estão um dentro dos outros, né? O exemplo da Matryoshka, né? A boneca russa, que é muito interessante, é um dentro do outro mesmo. Só que não um dentro do outro, assim, em espaços diferentes, estão dentro do mesmo espaço. É algo bem abstrato de nós entendermos em quarto sistema. Mas se a gente fazer um esforço, a gente consegue. Nas nossas paredes há capas atômicas, tá? Tanto é que se você sai do corpo agora, deu um cochilo, você vai passar pela parede, você vai sentir como se fosse uma descarga elétrica. Porque a parede ela tem uma cópia etérica, astral, mental, amanásica, búdica e átmica, mesmo sendo físico. Só que a partir da quinta dimensão, ela para de ter a forma disso aqui. Mas nesse mesmo ambiente da minha casa, aqui temos os 7 planos.
Só que lá para o Manasik eu já vou ver a minha casa como átomos e não com a forma aqui, por exemplo, da janela que é retilínea, né? O telhado que é triangular, né? Então, esses ângulos, essa parte angular você não vai ver, mas você vai ver e não vai entender. Nossa, estou dentro de um espaço na quinta dimensão da minha própria casa. Ou dentro do corpo mesmo. Se você, por exemplo, em vez de se expandir, sair e se encolher, você pode fazer um desdobramento interno. Entrar dentro do coração e ver que tem locais dentro desses lugares. Mas você tem que estar na frequência do veículo que entra lá, né? Como, por exemplo, você não consegue nadar com um veículo de 4 rodas. Você precisa de um barco. E o barco não vai voar. E o avião não vai nadar. Estão entendendo? Para o transporte acontecer adequadamente, senão haverá acidentes, como eu pegar meu corpo físico e tentar já enfiar ali no etérico, como aconteceu com Fausto e seu filho. Desmembrou tudo. Ulisses Guimarães, antigo político nosso aqui, muito notório, sua esposa e o piloto desapareceram. Ficou o helicóptero, caíram vamos dizer, num desfiladeiro com água, com montanhas, sem formas, vamos dizer, aquáticas que devoram carne, assim, eram peixes normais, não tinha piranha, não tinha nada, e no entanto não se encontrou nem as ossadas, né? É muito estranho. E foi feita uma busca minuciosa. Então é essas coisas, né? Que não dá para enfiar o nariz onde não é chamado, né? Então isso sim seria brincadeira. Mas com o veículo do plano você vai onde bem entende. Só que você vai ir aonde corresponde à frequência que você vibra. Se você achou tal plano ruim, desagradável, culpe a si mesmo, né? Mas depois de entender, mude a sua frequência, comece a trabalhar em prol disso e perdoe tudo que você deixou lá, porque você deixou. Só que possa que você viva sem ser mais, né, em consonância com aquele passado. Porque passou, o próprio nome diz, passou. Quando você, por exemplo, se detém com uma vida passada, que é registrada em todos os planos. O que é de emocional, o que é de físico, vai estar no físico, possa que a gente registre você depois do desencarne. Fisicamente. Porque o corpo físico também tem uma certa parcela de energia. No etérico, vamos encontrar seu corpo etérico, né, sob o seu, vamos dizer, aposento de morte, que a gente chama, né, o túmulo, cemitério. Isso que é semi-etéreo, né? Outros falam que é sementério, né, onde é plantado também, né? A gente pode também pegar, vamos dizer assim, intuir assim, que é algo que foi colocado ali que está esperando um resultado, né? Vai ter um resultado final. E semi-etéreo porque é entre físico e etérico, né? Que é o corpo etérico, fica por ali. Corpo astral, você vai ver o corpo astral dos que dormem. Uns vão estar lúcidos, outros não. Os que, entre aspas, morreram. Uns vão estar lúcidos, outros não. Vão se ver, sim, se estiverem pensando parecido, sentindo parecido. Eu tô simplificando, falando popularmente, uma linguagem pop. Mas se for falar numa linguagem mais catedrática, vamos dizer assim, a mesma frequência. Vamos dizer, 2 se suicidaram. E os 2 tinham a mesma visão de vida. 2 suicidas se encontrarão. 2 tinham a fé no Jesus Cristo. 2 verão a egrégora do Jesus Cristo. E se verão. Mas um era católico, né, ou acreditava em Cristo, mas não era católico. Ele vai ver o Cristo, mas não vai ver o crente católico que também acredita no Cristo daquela maneira dele. Entendeu? Então isso é muito interessante, tá? O véu de Maia é isso. O véu de Maia é toda... Maia é meio, tá? Vem do sânscrito meio, em que a mônada, e muito antes disso o absoluto que criou a mônada, dá comando para a mônada exercer todas as possibilidades de formas e não formas. Então, de chama de Maia não no sentido pejorativo, é um sentido de
todas as possibilidades. Então, tantas possibilidades, com tantas escolhas, tanta coisa para ver, não pode ser a verdade, né? Verdade, ver de verdade. Porque é muita coisa, muita distração. Então a gente vai chamar isso de ilusão, né? E ilusão, não é mais a luz única. Ilu, né? Não. Então é muito interessante se tu pegar isso e aprofundar, tá bom? Isso aí foi uma breve explicação para complementar o vídeo anterior sobre tudo sobre o mundo, os mundos da alma. Paz reverencial a todos.